Então, nós vamos falar sobre o indianismo e o romantismo. O que é? O indianismo foi uma das literaturas mais marcantes do período romântico, ainda mais da primeira geração romântica, que foi de 1836 até 1852, que o indianismo trouxe à tona o tema do índio idealizado, sendo bastante baseada no nacionalismo indianismo, que era a fortificação do índio e da sua nação, sempre exaltando a figura do índio. E também tem algumas características, que são o índio representado como herói, então essa representação do índio como alguém gentil, bondoso, forte, e alguns valores puros da natureza, sempre trazendo, exaltando, admirando a natureza, que são os habitats dos índios. E o europeu, trazido como uma figura corrupta, como uma figura maldosa no indianismo. E o índio, trazido como algo puro, inocente, gentil, e sempre com essa valorização dos costumes indígenas, sempre com essa valorização tanto das línguas, quanto das tradições, quanto da cultura indígena. E o indianismo sempre foi marcado por forte nacionalismo e patriotismo, por essa exaltação da natureza, sabe? Com essa exaltação da natureza, eles têm que falar da nação deles. Então, sempre exaltando, sempre marcando o nacionalismo, sabe? A nação. E a presença do sentimentalismo, da valorização das belezas naturais do Brasil. Falando tanto quanto falam da cana-de-açúcar, dos bichos, entendeu? Sempre trazendo esse amor pelo Brasil, essa valorização natural, né, do Brasil. E temos os principais autores, que são Gonçalves Dias, José Alencar e Gonçalves Magalhães. José Alencar fez o Guarani em 1857, que é uma das principais obras no indianismo na literatura brasileira. Agora eu vou falar sobre o bom selvagem que teve origem na obra de Antioquia Rússia. Tem alguns pontos. Primeiro ponto, o indígena é ser visto como ser humano puro, inocente e bondoso. Segundo ponto, os europeus sendo sempre ocupados por conduzir e corromperem os indígenas para o conflito e ambições da vida. Terceiro ponto, os indígenas sempre sendo inferiores e os europeus sendo sempre superiores. Quarto ponto, abre aspas, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, fecha aspas, frase de Antioquia Russell. Quinto ponto, os indígenas sempre sendo puros e inocentes. Sexto ponto, os indígenas sendo afastados do seu habitat, da natureza, e indo para o ocidente. Já agora eu vou falar sobre o habitante mais primitivo e autêntico, que é o índio. Sempre enaltecendo, exaltando, admirando seu habitat, que é a natureza, com seus próprios costumes e sua própria cultura. E eu trouxe a invisibilidade porque eu poderia falar sobre a forma linguística, mas eu trouxe a invisibilidade como uma coisa não só histórica, mas também da atualidade, que é sempre esquecidos, tratados como ultrapassados, mas não. Ele tem sim sua própria cultura, não é aculturado e é um dos povos mais importantes da história e da atualidade. Durante o período do romantismo no Brasil, a ideia de herói passa a ser representada pela figura do índio. Em algumas tradições ou culturas indígenas, o herói sempre é aquele que possui a maior força, coragem ou vigor. Esses traços estão muito presentes na maior parte das poesias de Gonçalves Dias, sendo alguns exemplos os Timbiras, Juca Pirama ou a Canção do Tamoio. Estes são alguns versos dos 3 poemas citados que representam como era a imagem formada pelo índio na época. O nacionalismo no indianismo brasileiro se deu pelo fato do povo querer uma imagem que os representasse e não os linkassem tanto com a imagem de Portugal, que eram seus colonizadores. Na época, o povo, após a independência do Brasil, não queria, foi denominado como anticolonizadores, pois eles não queriam sua imagem linkada com os próprios. A figura que escolheram que os representassem nesse movimento foi o índio, pelo fato de acreditarem que eles eram homens fortes, bondosos, virtuosos e também muito espirituosos. No naturalismo, acontecia de, basicamente, eles valorizarem muito a natureza, como é possível ver nas obras de José de Alencar. No Brasil, em sua maioria, os animais possuem nomes semelhantes à da língua indígena. Como pode ver na imagem, jacaré na língua tupi se pronuncia iacaré, arara se pronuncia arara, e capivara se chama capiwara em tupi. Além dos animais em tupi, podemos citar as comidas que consumimos no Brasil, que em sua maioria tem palavras de origem tupi, como milho, que em tupi se fala abaxi, mandioca se pronuncia manjo, e por fim o amendoim, que é conhecido como manduvi. Segundo alguns estudiosos, o indianismo tem sua origem vinculada ao folclore e aos gêneros textuais como mitos e lendas que eram contados pelos povos indígenas do Brasil
a fim de explicar a força e os fenômenos da natureza. Com isso, o processo de colonização possibilitou a circulação de muitas dessas histórias, as quais acabaram ganhando a atenção dos escritores e poetas que aqui viviam ou de estrangeiros que chegavam em expedições científico-culturais vindas da Europa.